de medicina do país serão punidos após a avaliação ruim no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Esse número significa que 30% dos cursos avaliados estão na faixa considerada insatisfatória. Vamos voltar ao vivo para Brasília. A Ariane Bittencourt tem mais informações sobre esse levantamento, esse resultado para a gente. Oi, Ariane, boa semana, boa tarde. O que você nos conta? Obrigada, Lívia. Ótima semana também para você, para quem nos acompanha. Uma boa tarde a todos. Pois é, houve a divulgação hoje mais cedo desse balanço do ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Balanço que foi divulgado, portanto, pelo Ministério da Educação e também pelo Ministério da Saúde, porque trata-se de um exame que foi criado pelo governo federal no ano passado, que é obrigatório e anual e que busca justamente dosar, determinar o nível, a qualidade da formação médica aqui no Brasil. Então, no ano passado, cerca de 89 mil pessoas fizeram esse exame em outubro e agora a gente tem acesso aos resultados. Foram exatamente 351 cursos de todo o país que foram submetidos a essa avaliação e desse montante, segundo o Ministério da Educação, 243 tiveram resultados satisfatórios, alcançando, portanto, aí as faixas entre 3 e 5 do conceito ENAD, que é justamente aí o conceito de avaliação. Já outros 107 cursos, portanto, esse montante aí de mais de 30%, 30,7%, como você disse, tiveram um desempenho considerado insuficiente ou insatisfatório. Então, ficaram ali entre as faixas 1 e 2 da avaliação, índices considerados bastante ruins. Esses piores desempenhos a gente tem, segundo o balanço, sobretudo concentrados em cursos oferecidos em instituições de ensino superior municipais e também em algumas instituições de ensino superior particulares. E por conta desse resultado, essas instituições vão ser submetidas a algumas sanções, a algumas medidas cautelares. Vale destacar o seguinte: aquelas que podem ser sancionadas pelo governo federal e que serão sancionadas pelo MEC são exclusivamente as universidades particulares, porque no caso das estaduais que tiveram das municipais que tiveram esse desempenho ruim, cabe aos municípios fazer essas sanções. E o que pode acontecer? Não é? Primeiro, elas vão ter aí um período de 30 dias para que expliquem para o governo o porquê desses desempenhos ruins, não é? Nessa avaliação do ENAMED, e entre as punições previstas, depois desse prazo estipulado para a defesa, pode haver aí a proibição no aumento de vagas dos cursos. A gente sabe que a cada semestre a tendência é que haja um aumento de vagas para esses cursos de medicina. Isso pode ser proibido pelo governo federal. Pode haver a suspensão do ingresso de novos alunos nesses cursos e até a suspensão de programas do governo federal, a suspensão do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, entre outros. Uma medida extrema seria o fechamento de cursos, mas o governo explica que tudo isso dependeria de uma negligência muito grande por parte dessas instituições, de uma não resposta, de uma não solução desses problemas. A ideia é tentar resolver o que não está funcionando para que esses médicos possam ser melhor formados no Brasil e para que a gente tenha bons profissionais na ponta. Com relação aos municipais, aos cursos municipais que tiveram mau desempenho e que não podem ser sancionados diretamente pelo governo federal, o que o MEC informou, Lívia, para devolver para você, é que o ministro Camilo Santana está conversando com o presidente Lula e com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para pensar em formas de como o Congresso Nacional poderia ajudar a colocar também esses cursos municipais sob o guarda-chuva do governo federal, para que eles pudessem ser regulados pelo MEC e aí seguir os critérios de qualidade e de avaliação determinados pelo governo. Tudo isso pode acontecer por projeto de lei, medida provisória. Eles ainda estão conversando a respeito disso. Volto contigo. Vamos seguir acompanhando essas movimentações porque algo precisa ser feito diante do resultado que nós tivemos. Muito obrigada pelas informações, Ariane Bittencourt, direto de Brasília. E vamos seguir nessa pauta muito importante, mas agora com a Cláudia Costin, que é especialista em políticas educacionais e ex-diretora de educação do Banco Mundial. Professora Cláudia, obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês na SBT News. Professora, eu destaquei mais cedo, a gente conseguiu exibir uma fala, um discurso, na verdade, do ministro da Educação, Camilo Santana, lá no Palácio do Planalto. Ele falava junto a dirigentes que representam essas instituições comunitárias de ensino superior.
E ele chegou a falar sobre esses resultados preocupantes. Ele culpou, mas não só, mas destacou como um dos pontos que levaram justamente a essa situação que nós estamos vivenciando, a multiplicação dos cursos de medicina aqui no Brasil de uma forma descontrolada. Ele chegou a citar que de 2016 a 2022, portanto, no governo anterior, o número de vagas de medicina em universidades privadas dobrou. E, para além disso, falhas na fiscalização, no acompanhamento desses cursos. A senhora concorda com ele? Destacaria também outros pontos que explicam esse resultado tão preocupante? 30% das nossas instituições de ensino superior com resultado insatisfatório? Bom, é muito triste mesmo, Lívia. O que acontece é que houve um crescimento acelerado na oferta de cursos de medicina nas últimas 2 décadas. E, para dizer de uma maneira gentil, com padrões diferentes de qualidade, ou seja, com qualidade insuficiente, especialmente num quesito, Lívia, que é como é que eu conecto a teoria com a prática. Sim, esse futuro médico vai fazer depois residência, mas mesmo durante os anos iniciais da faculdade, ele tem que estar observando prática, vivendo isso, como acontece em toda a escola de medicina que é conectada a um hospital universitário. E isso precisa ser, como você bem disse, fiscalizado. E não foi. A vantagem de ter uma prova diferente, esse ENAMED, que substitui o ENAD no caso da medicina, é que ele vai olhar para as competências que o futuro médico tem que ter com muito mais atenção. E como ele oferece a possibilidade do jovem dizer se ele quer que esses resultados sejam usados para o exame, o ENARE, que é o Exame Nacional de Residência, para ter acesso à residência médica, ele vai fazer com mais atenção. E a gente vai saber que cursos oferecem qualidade, que cursos ainda não. 30% não oferecem qualidade. Como você bem disse, é o caso de municipais. Eu tenho sérias dúvidas se a educação deveria oferecer vagas em universidades a nível municipal. A educação do nível municipal deveria ser, sobretudo, educação infantil, anos iniciais do fundamental, eventualmente anos finais. Não é isso que a Constituição diz, que a gente deve oferecer curso de medicina em municípios, às vezes sem estrutura. Então, a gente precisa corrigir isso mesmo, e foi bom existir esse ENAMED, foi aprovado ano passado e implementado ano passado, e vai nos ajudar bastante a fazer uma boa supervisão. Sobre essa educação em medicina em nível municipal, antes da senhora entrar, a gente falou com a nossa repórter em Brasília, a Ariane Bittencourt, e ela disse que é sim um dos pontos de preocupação do governo federal, e algumas tratativas já estão acontecendo justamente para tentar colocar essas instituições municipais que oferecem curso superior na área da medicina sob o guarda-chuva do MEC, uma tentativa de dar um pouco mais de estrutura para essas instituições, né, para esse ensino superior em nível municipal. Com certeza. É uma discussão que está acontecendo com base nesse resultado. Está só começando esse movimento. Também, nesse discurso que a gente acompanhou mais cedo, do Camilo Santana, professora Cláudia, ele falou que nosso objetivo, aqui eu coloco entre aspas, nosso objetivo não é prejudicar essas instituições que foram mal avaliadas, mas garantir que as universidades reflitam sobre as estruturas. E aí, eu queria ouvir justamente sobre isso, porque a gente está falando de resultados ruins que também chamaram a atenção no contexto de universidades privadas. Os cursos de medicina são caríssimos. Em teoria, em tese, a estrutura deveria ser algo automático nessas universidades. Mas aí a gente está falando em qualidade dos professores, para além da estrutura física. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, curso de medicina, em termos de custos, ele é caro, porque você tem que ter um hospital universitário acoplado, você tem que ter laboratório, muito mais coisas do que você teria, por exemplo, num curso de direito,
para pegar um outro exemplo. Então, você deveria ter uma estrutura correspondente, senão eu estou prejudicando não só esse estudante que vai fazer medicina e sai sem preparo, mas as pessoas que serão tratadas por ele. Então, faz muito bem o Ministério da Educação de prestar atenção nesses cursos. Há cursos privados de boa, eu olhei a relação, mas uma parte importante deles não está entregando o que precisava entregar. Talvez quiseram abrir o curso de medicina porque podem cobrar mais nesses cursos e não se dispuseram a se engajar com o esforço e os recursos necessários para um bom curso de medicina. Daí porque é importante, sim, está correto o ministro ao falar, não vai ser de imediato, eles vão fazer algumas medidas como suspender novas ou aumento do número de vagas, dependendo de quão negativo foi o desempenho desses estudantes. Mas nós temos que ter consequências, e curso ruim de medicina não pode existir. De jeito nenhum. A discussão tem que acontecer. Como democratizar o acesso sem vulgarizar o ensino? Queria agradecer a participação da professora Cláudia Costin, especialista em educação e ex-diretora de educação do Banco Mundial. Como sempre, muito esclarecedora, muito didática. Obrigada, professora. Boa semana. Eu é que agradeço. Boa semana para você. E vamos seguir falando sobre isso, gente, porque nós preparamos uma tela aqui para explicar melhor o que é esse Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Ele foi criado em abril de 2025 e é um instrumento obrigatório e anual voltado para a avaliação dos estudantes que estão concluindo o curso de medicina. E o objetivo é verificar conhecimentos, habilidades e competências das graduações, com, claro, as diretrizes curriculares nacionais, se elas estão bem elaboradas e cumprindo com seus objetivos. A prova do ENAMED, ela é composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha, cobrando conhecimento de 7 áreas da medicina. O ministro da Educação, Camilo Santana, que pode deixar o governo, inclusive para se dedicar à reeleição do presidente Lula, disse que pretende regular os cursos que não são responsabilidade do governo com medidas cautelares. Vamos acompanhar. Preocupações importantes do Ministério. Primeiro, os cursos de faculdades municipais que não competem a nós regularmos, não temos nós autorização legal para atuar nessa regulação, mas estamos querendo modificar algumas questões em relação ao Congresso Nacional em relação a isso, que foi as que tiveram os piores resultados nas faculdades municipais, e também a preocupação com os resultados das faculdades privadas com fim lucrativo, que também tiveram aí um resultado abaixo da média, mais da metade dos cursos avaliados ficaram ainda na faixa 1 e 2. Então, são cursos que passarão a serem regulados a partir de agora, com medidas cautelares, e repito, nós não estamos aqui querendo fazer nenhuma sanção ou penalidade intencional ou a qualquer instituição. Nós queremos dizer, olha, nós queremos a importância das universidades privadas desse país, mais de 80% do curso superior desse país são privados, mas nós queremos que os cursos que são ofertados, por isso que cobram mensalidade dos alunos, sejam de boa qualidade.